Meu nome é Victor Lancaster, e talvez você já tenha ouvido falar de mim. CEO de uma das maiores multinacionais do país, herdeiro de uma fortuna incalculável, considerado por muitos um exemplo de sucesso. Mas o que poucos sabem é que, atrás de cada uma dessas conquistas, existe um homem cansado, pressionado e, no fundo, sozinho. A história que estou prestes a contar começou em um dia como qualquer outro na minha rotina caótica. Eu estava em minha sala de reuniões, cercado por conselheiros e advogados que discutiam as implicações de uma nova fusão. A mesa de mármore refletia a luz fria dos lustres, e o ar parecia carregado de tensão. Victor, precisamos falar sobre sua imagem pública, disse John, meu principal conselheiro. Ele sempre tinha aquele tom sério, quase paternal. Minha imagem? O que tem ela? Retruquei, ajustando a gravata enquanto passava os olhos pelos documentos à minha frente. John suspirou, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Você é visto como um homem de negócios brilhante, mas, e falta algo. As pessoas querem estabilidade, Victor. Uma imagem de família, segurança. Alguém que represente a confiabilidade que a nossa empresa precisa nesse momento de transição. Eu ri, um riso curto e seco. E o que você sugere? Que eu me case por conveniência. Exatamente isso. O silêncio caiu sobre a sala. Eu olhei ao redor, esperando que alguém refutasse a ideia absurda, mas ninguém o fez. Todos os rostos sérios à minha volta indicavam que estavam de acordo. Depois daquela reunião, fiquei sozinho em minha sala, olhando para a vista panorâmica da cidade. As luzes brilhantes da metrópole pareciam zombar da escuridão que eu sentia. Um casamento arranjado. Era isso que minha vida havia se tornado? Uma negociação constante? Passei as mãos pelo cabelo, tentando pensar em uma saída. Foi então que um nome surgiu na minha mente, trazendo consigo lembranças que há muito eu havia enterrado. Roberta Whitmore. Minha melhor amiga de infância. A garota que cresceu ao meu lado em um pequeno vilarejo no interior antes de minha família se mudar para a cidade grande. Roberta era tudo o que minha vida não era agora, e simples, honesta e real. Eu não a via há anos, mas sabia que ela havia permanecido no interior, vivendo uma vida tranquila e longe de todo o caos que eu enfrentava. Uma ideia começou a tomar forma. Talvez, só talvez, Roberta pudesse ser a resposta para o meu dilema. 2 dias depois, peguei um voo para a pequena cidade onde Roberta morava. Era estranho voltar ao lugar onde passei minha infância. As ruas estreitas e as casas de tijolos aparentes pareciam tão pequenas agora, como se o tempo tivesse diminuído tudo. Eu a encontrei em um café no centro da cidade, exatamente como havíamos combinado. Assim que entrei, meus olhos a localizaram. Ela estava sentada em uma mesa no canto, com um livro aberto à sua frente e uma xícara de chá em mãos. Roberta não havia mudado muito. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo despretensioso, e seus olhos azuis ainda tinham aquele brilho que eu lembrava tão bem. Ela parecia tranquila, mas, ao me ver, sua expressão mudou para algo entre surpresa e curiosidade. Victor Lancaster, ela disse, com um sorriso leve enquanto se levantava. Quanto tempo? Roberta Whitmore, respondi, sentindo um calor familiar ao ouvir sua voz. Você continua a mesma. E você, e está diferente. Sentamo-nos, por alguns minutos, conversamos sobre coisas triviais. Relembramos histórias da infância, como as vezes em que brincávamos no lago ou quando planejávamos conquistar o mundo juntos. Mas, no fundo, ambos sabíamos que eu não estava ali apenas para uma reunião casual. Finalmente, decidi ir direto ao ponto. Roberta, eu preciso da sua ajuda. Ela arqueou uma sobrancelha, claramente intrigada. Minha ajuda? Sobre o quê? Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Estou em uma situação complicada. A empresa que administro está passando por um momento crucial, e minha equipe acredita que eu preciso me casar. Roberta soltou uma risada, mas parou ao perceber que eu não estava brincando. Victor, isso é sério? Você quer que eu me case com você? Sim. Quero dizer, não por amor e mais por necessidade.
Um casamento de conveniência. Apenas por um tempo, até que as coisas se estabilizem. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Vitor, você tem ideia de como isso soa? Você quer que eu entre em algo tão importante assim e como se fosse um negócio? Roberta, comecei, tentando manter a calma, você é a única pessoa em quem confio. Sempre foi. Não estou pedindo que isso seja real. Apenas um acordo. Algo que beneficie ambos. Ela cruzou os braços, seus olhos fixos nos meus. E o que eu ganharia com isso? Qualquer coisa que você precisar. Apoio financeiro, segurança. Tudo o que eu puder oferecer. Ela ficou em silêncio por um momento, claramente processando tudo. Finalmente, ela suspirou. Vitor, eu preciso de tempo para pensar. Enquanto caminhava de volta para o hotel, não pude deixar de me sentir ansioso. Roberta era minha única esperança, mas sabia que estava pedindo algo monumental. Mesmo assim, não conseguia imaginar outra pessoa com quem pudesse compartilhar algo tão íntimo, ainda que de maneira fictícia. Aquela noite foi longa e inquieta. Meu coração, que sempre fora guiado pela lógica, parecia agora um caos de emoções conflitantes. Seria mesmo justo colocar Roberta nessa posição? E, mais importante, seria justo comigo mesmo? No fundo, sabia que havia algo mais por trás desse pedido. Algo que eu não queria admitir nem para mim mesmo. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Roberta: precisamos conversar. Me encontre no mesmo café. Meu coração acelerou. O que ela decidiria? A manhã seguinte começou com um misto de ansiedade e expectativa. A mensagem de Roberta ecoava na minha mente, simples, mas carregada de significado: precisamos conversar. Me encontre no mesmo café. Desde que deixei o interior, nunca havia sentido algo tão incerto. Passei anos lidando com negociações corporativas e enfrentando pressões imensuráveis, mas, por algum motivo, a opinião dela me afetava de um jeito que não conseguia explicar. Cheguei ao café mais cedo do que o combinado, o que não era meu estilo. Gastei longos minutos ajustando minha camisa, pedindo café sem realmente querer beber, e observando o movimento das ruas tranquilas da cidade. Quando Roberta finalmente chegou, sua presença iluminou o ambiente de um jeito que me desarmou. Ela entrou com passos decididos, os cabelos loiros presos em um coque despretensioso. Vestia uma blusa simples e uma saia longa, mas sua postura carregava uma confiança que parecia fazer tudo ao seu redor parar. Quando nossos olhos se encontraram, ela soltou um pequeno sorriso, mas ainda havia uma reserva em sua expressão. Você chegou cedo, disse ela, colocando a bolsa sobre a cadeira antes de se sentar. Queria garantir que teríamos tempo para conversar, respondi, tentando soar casual, mas claramente nervoso. Ela pediu um chá e, enquanto esperávamos, olhou diretamente para mim, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Vitor, começou, sua voz calma, mas firme, você tem ideia do que está me pedindo? Assenti, endireitando-me na cadeira. Eu sei que é muito, Roberta. Mas você é a única pessoa que posso confiar para algo assim. Ela respirou fundo, como se estivesse buscando as palavras certas. Quando você foi embora daqui, há anos, eu entendi. Você tinha grandes sonhos, ambições que esse lugar nunca poderia sustentar. Mas agora você volta, me procura, e me pede em um casamento? Como se isso fosse uma solução para os seus problemas. Não é só sobre mim, retruquei. Eu sei que parece egoísta, mas não quero que você veja isso como um favor. É uma parceria. Algo que pode beneficiar nós dois. Roberta riu baixinho, mas não de um jeito alegre. Parceria? Vitor, isso soa como um contrato de negócios. Casamento é, e deveria ser mais do que isso. Eu sei, admiti, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Mas eu também sei que, com você, isso não será apenas um negócio. Eu confio em você de um jeito que nunca confiei em ninguém. Ela desviou o olhar por um momento, observando a rua pela janela, como se estivesse tentando organizar os pensamentos.
Você lembra de como costumávamos correr para o lago depois da escola? Perguntou ela, de repente. A mudança de assunto me pegou de surpresa, mas sorri ao lembrar. Como poderia esquecer? Você sempre ganhava aquelas corridas. Isso porque você não sabia nadar direito, ela provocou, um sorriso brincando em seus lábios. Eu sempre te salvava quando você ficava com medo de ir mais fundo. E eu sempre dizia que um dia aprenderia, repliquei, rindo. Mas acho que nunca aprendi de verdade. Ela me olhou novamente, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de nostalgia e algo mais. Você sempre teve esse jeito, Vitor. Ambicioso, determinado, mas nunca sabia quando parar. Sempre precisando de alguém para te puxar de volta. E você sempre foi essa pessoa, murmurei, quase sem pensar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se estivéssemos revivendo todos aqueles momentos, todas as memórias que haviam nos moldado. Por que eu, Vitor? Perguntou Roberta, finalmente. Com todo o poder e recursos que você tem, poderia escolher qualquer pessoa para isso. Por que veio me procurar? Respirei fundo, sabendo que aquela era a pergunta que eu temia responder. Porque ninguém me conhece como você, Roberta. Ninguém viu o verdadeiro eu. Eu confio em você porque sei que não vai me julgar pelo que sou agora, mas pelo que sempre fui. Ela ficou em silêncio, seus olhos me avaliando cuidadosamente. Finalmente, suspirou e balançou a cabeça. Você é incrivelmente teimoso, sabia disso? Eu prefiro determinado, retruquei com um sorriso leve. Ela riu, mas o som era tingido de preocupação. Eu preciso de tempo, Vitor. Isso não é uma decisão que posso tomar da noite para o dia. Entendo, respondi, tentando esconder minha decepção. Leve o tempo que precisar. Nos dias que se seguiram, voltei a caminhar pela cidade, revisitando lugares que costumavam ser familiares. Passei pelo antigo campo de futebol onde jogávamos depois da escola, agora vazio e coberto de grama alta. Caminhei até o lago, onde tantas memórias haviam sido construídas, e me peguei sorrindo ao lembrar de como Roberta sempre me desafiava a nadar mais fundo. Estar de volta àquele lugar me fez perceber o quanto havia mudado. Minha vida na cidade era cheia de conquistas e posses, mas aqui, onde tudo era simples, eu sentia uma conexão que não experimentava há anos. Roberta era parte disso. Talvez fosse por isso que eu estava tão determinado a trazê-la para minha vida de novo. Finalmente, Roberta me chamou para outro encontro. Desta vez, escolheu o lago como cenário. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em uma pedra à beira da água, seus cabelos soltos brilhando sob o sol da tarde. É engraçado, disse ela, sem olhar para mim enquanto eu me aproximava. Esse lugar nunca mudou. Parece que tudo aqui ficou parado no tempo. Nem tudo, respondi, sentando-me ao lado dela. Nós mudamos. Ela sorriu levemente. Sim, mudamos. Mas acho que, no fundo, ainda somos as mesmas pessoas que corriam para cá depois da escola. Eu não sei nadar melhor agora do que antes, se é isso que está dizendo, brinquei. Ela riu, mas logo seu sorriso desapareceu. Vitor, eu pensei muito sobre o que você pediu. E ainda tenho muitas dúvidas. Mas, se você estiver disposto a ser honesto comigo, talvez possamos tentar. Senti meu coração acelerar. Você está falando sério? Sim. Mas preciso que isso seja claro, Vitor. Não estou fazendo isso por dinheiro, nem por status. Estou fazendo porque confio em você. Porque acredito que, mesmo depois de todos esses anos, ainda há algo real entre nós. Eu prometo, Roberta, disse, minha voz cheia de sinceridade. Eu não vou desapontá-la. Ela estendeu a mão, e eu a segurei, sentindo pela primeira vez em muito tempo que algo estava finalmente certo. Enquanto caminhávamos de volta, Roberta disse, quase como se estivesse falando consigo mesma, isso pode mudar tudo, Vitor. Espero que estejamos prontos. Quando Roberta aceitou minha proposta, senti um misto de alívio e nervosismo que nunca havia experimentado antes.
Eu achava que estaria preparado para esse momento, afinal, era apenas um contrato. Um acordo entre duas pessoas que confiavam uma na outra. Mas algo em mim sabia que isso era muito mais do que apenas uma estratégia para proteger minha imagem pública. Eu cuidei de cada detalhe do casamento para que fosse discreto, mas elegante. Seria um evento pequeno, longe das grandes festas cheias de ostentação que eu costumava frequentar. Naquela manhã, enquanto ajustava o relógio no meu pulso e observava minha própria reflexão no espelho, pensei sobre como chegamos até ali. Um casamento sem amor. Ou seria? Algo dentro de mim começava a duvidar de que essa fosse a definição certa. A cerimônia seria realizada no campo, perto do lago onde crescemos. O lugar tinha uma simplicidade encantadora, e cadeiras de madeira, flores silvestres espalhadas pelo altar improvisado e o som relaxante do vento soprando nas árvores. Para os poucos convidados, parecia apenas um gesto humilde e romântico. Mas para nós, era um acordo. Apenas um acordo. Quando vi Roberta pela primeira vez naquele dia, meu coração quase parou. Ela estava absolutamente deslumbrante. Seu vestido era simples, mas destacava sua beleza natural de uma forma que nenhuma roupa luxuosa poderia. Seus cabelos loiros estavam soltos, levemente ondulados, e seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Ao vê-la caminhar na minha direção, senti como se o tempo tivesse parado. "Você está linda", disse, enquanto ela se posicionava ao meu lado. Minha voz saiu mais suave do que eu pretendia, quase como se aquelas palavras tivessem escapado sem minha permissão. Ela sorriu, mas havia algo reservado em sua expressão. "Obrigada, Vitor. Você também está elegante." Enquanto o celebrante começava a cerimônia, meus pensamentos estavam em tumulto. As palavras ditas eram tradicionais, mas o peso delas parecia diferente naquele momento. Era como se cada frase carregasse algo mais profundo, algo que não estava no acordo que firmamos. Quando chegou a hora dos votos, Roberta foi a primeira a falar. Ela manteve o olhar firme, mas sua voz tremia levemente. "Vitor, eu aceito estar ao seu lado neste acordo, e mais com a condição de que sejamos honestos um com o outro. Sempre." Honestidade. Uma palavra tão simples, mas que parecia carregar um mundo inteiro de expectativas. Eu assenti, sentindo o peso da promessa. Então chegou a minha vez. Eu deveria apenas repetir o que havia sido combinado, mas, quando abri a boca, percebi que algo mais queria sair. "Roberta, prometo que farei o possível para proteger você e este acordo, e mais também quero que saiba que sua presença aqui significa mais para mim do que você imagina." Ela franziu levemente o senho, como se não esperasse aquelas palavras, mas não disse nada. Apenas segurou minha mão enquanto o celebrante declarava: "Vocês agora são marido e mulher." Após a cerimônia, houve uma pequena recepção no mesmo local. Roberta e eu ficamos juntos, cumprimentando os poucos convidados presentes. Apesar da simplicidade do evento, percebi que ela parecia desconfortável em certos momentos, especialmente quando algumas pessoas faziam comentários sobre nosso relacionamento. "Vocês formam um casal lindo", disse uma mulher mais velha, com um sorriso genuíno. "Parece que foram feitos um para o outro." Roberta apenas sorriu de forma educada, mas, quando ficamos a sós, comentou: "Se eles soubessem a verdade." "E precisam saber", retruquei, tentando aliviar a tensão. "Isso é algo entre nós, Roberta. Não importa o que eles pensem." Ela suspirou, mas não respondeu. Era claro que havia muito passando por sua mente, e, por mais que eu quisesse, não conseguia entender tudo o que ela estava sentindo. Mais tarde, quando voltamos para a casa que eu havia preparado para vivermos juntos, o silêncio entre nós era quase palpável. A casa era espaçosa, decorada com um equilíbrio entre sofisticação e conforto, mas Roberta parecia deslocada. "Então, é aqui que vamos morar?", perguntou ela, enquanto explorava o espaço. Sua voz tinha um tom neutro, mas seus olhos observavam tudo com atenção. "Sim", respondi. "Quis criar um lugar onde você se sentisse confortável. Mas, se algo não estiver ao seu gosto, podemos mudar." "Está tudo bonito", disse ela, mas sem muita convicção.
Depois de um momento, acrescentou: Vitor, isso tudo ainda parece surreal para mim. Não sei se consigo me acostumar com essa vida. Eu me aproximei dela, tentando encontrar as palavras certas. Roberta, eu sei que é muita coisa de uma vez. Mas estou aqui. E vou fazer o possível para que isso funcione. Ela me olhou nos olhos, e, por um momento, parecia querer dizer algo mais. Mas, ao invés disso, apenas murmurou: espero que sim. Os primeiros dias de nossa vida juntos foram marcados por uma estranha mistura de formalidade e familiaridade. Conversávamos sobre coisas simples, como dois amigos que não se viam há muito tempo. Mas havia uma barreira entre nós, uma distância emocional que eu não sabia como superar. Em público, éramos o casal perfeito. Comparecemos a eventos e reuniões, sempre sorrindo e mantendo as aparências. Mas, em casa, éramos apenas dois indivíduos dividindo um espaço. Roberta mantinha-se reservada, como se ainda estivesse tentando entender o que significava estar ali. Uma noite, enquanto jantávamos, decidi quebrar o silêncio. Roberta, isso está funcionando para você? Quero dizer, em nossa convivência. Ela colocou o garfo na mesa e me olhou com seriedade. Vitor, eu não sei. Tudo isso ainda é muito novo para mim. Estou tentando, mas, e não sei o que você espera de mim. Eu só quero que seja você mesma, respondi. Nada mais. Ela sorriu levemente, mas seu olhar parecia distante. Talvez isso seja mais difícil do que você imagina. Naquela noite, enquanto estava sozinho no escritório, refleti sobre as palavras de Roberta. Eu sabia que ela estava lutando para se ajustar a tudo aquilo, mas também percebi que não estava facilitando as coisas. Eu a havia colocado em uma situação que exigia muito dela, e, no fundo, sabia que precisava fazer mais para mostrar que ela não estava sozinha. Decidi que seria honesto com Roberta, mesmo que isso significasse expor vulnerabilidades que eu sempre mantive escondidas. Afinal, ela havia me pedido honestidade, e eu precisava provar que era digno da confiança dela. Naquela noite, fui até a sala onde Roberta estava lendo um livro. Sentei-me ao lado dela e, com um tom calmo, comecei: Roberta, tem algo que eu preciso te dizer sobre o que realmente sinto sobre tudo isso. As semanas seguintes ao casamento foram como um mergulho em águas desconhecidas. Apesar de Roberta e eu termos concordado com os termos do nosso arranjo, a convivência diária trouxe à tona uma série de desafios que eu não esperava. Em público, éramos o casal perfeito, sorrisos para as câmeras, mãos entrelaçadas em eventos, e uma interação ensaiada que convencia até os mais céticos. Mas, dentro de casa, o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Roberta se mostrou uma mulher de força e dignidade, mas sua resistência emocional era evidente. Ela fazia questão de estabelecer limites claros entre nós, como se temesse que qualquer aproximação pudesse desfazer o acordo cuidadosamente construído. Para mim, isso se tornava cada vez mais insuportável, porque, a cada dia, percebia que meus sentimentos por ela estavam crescendo de maneira que eu não conseguia controlar. Certa noite, decidimos comparecer juntos a um evento beneficente organizado por uma das empresas do meu grupo. Era uma ocasião formal, cheia de pessoas influentes e da alta sociedade, todas ansiosas por um vislumbre do casal Lancaster. Quando Roberta desceu as escadas da nossa casa para me encontrar, fiquei sem palavras. Ela estava deslumbrante. Vestia um longo vestido azul marinho, simples, mas que destacava sua figura de forma elegante. Seus cabelos loiros estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Você está linda, murmurei, sem conseguir esconder minha admiração. Ela sorriu timidamente. Obrigada. Só espero não parecer deslocada entre as pessoas do seu mundo. Você pertence a qualquer lugar que quiser, retruquei, oferecendo meu braço para que ela o segurasse. O salão de festas estava lotado, com pessoas em trajes luxuosos circulando entre mesas decoradas e garçons oferecendo champanhe. Roberta manteve-se próxima a mim, sua postura rígida como se estivesse constantemente avaliando o ambiente. Apresentei-a a alguns dos meus parceiros de negócios, e todos pareciam encantados com sua simplicidade e graça natural.
Mas eu percebia como ela se sentia desconfortável, especialmente quando algumas mulheres do evento começaram a sussurrar e lançar olhares curiosos em sua direção. Então, esta é a nova senhora Lancaster, comentou uma mulher mais velha, com um sorriso que não escondia o tom de condescendência. De onde vocês se conheceram? Somos amigos de infância, respondi antes que Roberta pudesse dizer algo. A mulher arqueou uma sobrancelha. Que interessante. Imagino que tenha sido um reencontro emocionante. Roberta manteve um sorriso educado, mas não disse nada. Depois que a mulher se afastou, ela me puxou de lado. Vitor, eu não sei se consigo lidar com isso, confessou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Lidar com o quê? Perguntei, genuinamente preocupado. Com essas pessoas. Com os olhares, os comentários. Eu não sou como elas, Vitor. Não pertenço a esse mundo. Roberta, comecei, segurando suas mãos, você pertence onde quiser. Não deixe que essas pessoas façam você se sentir menor do que é. Ela suspirou, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de insegurança. É fácil dizer isso, mas difícil de acreditar quando se está no meio delas. Mais tarde, naquela noite, enquanto os convidados dançavam e riam, percebi que Roberta havia desaparecido. Procurei-a pelo salão até que a encontrei do lado de fora, no jardim, sentada em um banco de pedra. Ela estava olhando para o céu estrelado, seus ombros levemente caídos como se carregassem o peso de algo invisível. Quando me aproximei, ela levantou o olhar e tentou sorrir, mas era evidente que estava lutando contra seus próprios sentimentos. Você está bem? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Estou tentando estar, respondeu, seu tom honesto e direto. Mas tudo isso é muito. Fiquei em silêncio por um momento, deixando-a falar. Vitor, eu aceitei esse acordo porque confio em você. Mas, às vezes, me pergunto se fiz a escolha certa. Não porque duvido de você, mas porque sinto que estou traindo a mim mesma. Traindo a si mesma? Perguntei, intrigado. Sim, ela respondeu, desviando o olhar. Eu sempre quis uma vida simples, verdadeira. Algo real. E agora estou aqui, fingindo ser algo que não sou, cercada por pessoas que nunca entenderão quem eu sou de verdade. Roberta, comecei, minha voz mais suave, eu nunca quis que você se sentisse assim. Talvez eu tenha subestimado o que esse acordo significaria para você. Mas quero que saiba que não precisa enfrentar isso sozinha. Estou aqui por você. Ela me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e hesitação. É difícil acreditar nisso quando parece que estou apenas desempenhando um papel na sua vida. Você não é um papel, retruquei, minha voz firme. Você é a única pessoa que me lembra quem eu realmente sou. E eu não sei como agradecer por isso. Depois daquela conversa, algo começou a mudar entre nós. Roberta passou a me olhar de forma diferente, e eu fazia o possível para mostrar que ela era importante, não apenas como parte do acordo, mas como alguém que significava muito mais do que isso. Levei-a de volta ao lugar onde crescemos, querendo recriar memórias da nossa infância. Passeamos pelo lago, subimos em árvores como costumávamos fazer, e passamos horas conversando sobre os sonhos que tínhamos quando éramos mais jovens. Lembra quando você dizia que queria ser piloto? Perguntou ela, rindo. E você queria ser médica? Respondi, rindo junto. Engraçado como a vida nos levou para direções completamente diferentes, comentou, sua voz tingida de melancolia. Talvez, retruquei. Mas algumas coisas nunca mudam. Ela olhou para mim, curiosa. Como o quê? Como o fato de que você sempre foi a pessoa que me fez sentir mais humano, admiti, minha voz cheia de sinceridade. Roberta ficou em silêncio, mas o sorriso em seu rosto era suficiente para me fazer acreditar que estávamos no caminho certo. Quando voltamos para casa, algo havia mudado. Ainda havia barreiras entre nós, mas elas pareciam menos intransponíveis. Roberta começou a abrir pequenos espaços em sua rotina para mim, e eu fazia questão de respeitar cada um deles. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava me apaixonando por ela, e isso tornava tudo ainda mais complicado.
Porque, apesar de tudo, ela ainda via nosso casamento como um acordo. E eu temia que, se confessasse meus sentimentos, poderia arruinar tudo. Naquela noite, enquanto Roberta estava no jardim, observando as estrelas, me aproximei e fiquei ao seu lado em silêncio. Ela olhou para mim e disse, quase num sussurro, Vitor, você já pensou que talvez, e isso tudo seja mais do que um acordo? Os dias que se seguiram à nossa conversa no jardim foram um divisor de águas. Algo havia mudado entre Roberta e eu, embora nenhuma palavra definitiva tivesse sido dita. Era como se tivéssemos cruzado uma linha invisível, entrando em um território desconhecido, mas ainda com receio de explorar o que isso realmente significava. Roberta começou a se permitir pequenos gestos de confiança. Passava mais tempo comigo, sorria mais, e suas respostas, antes curtas e cautelosas, agora carregavam um toque de leveza. Para os outros, ainda éramos um casal perfeito, mas, para mim, algo real estava começando a nascer ali. Naquela semana, decidi afastar Roberta do caos da cidade. A vida em meio aos eventos e reuniões estava começando a cobrar seu preço, e percebi que precisávamos de um tempo longe de tudo. Organizei uma viagem para o campo, de volta ao lugar onde crescemos, onde nossas memórias de infância ainda habitavam. Quando contei a ela sobre o plano, vi um brilho de surpresa e talvez de alegria em seus olhos. Você quer voltar para lá? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Quero mostrar a você que algumas coisas nunca mudam, Roberta, respondi. E talvez, ao revisitar o passado, possamos encontrar algo que perdemos ao longo do caminho. Ela concordou, embora com uma hesitação evidente. No dia seguinte, partimos. A viagem foi tranquila, marcada por conversas casuais e silêncios confortáveis. Quando chegamos ao vilarejo, senti uma onda de nostalgia. As ruas de terra, as casas de tijolos aparentes e o som das folhas ao vento me transportaram de volta à nossa infância. Nosso primeiro destino foi o lago, um lugar que guardava muitas das nossas memórias mais queridas. Quando chegamos, Roberta ficou parada por um momento, olhando para a água cristalina que refletia o céu azul. Parece exatamente como me lembro, disse ela, com um sorriso nostálgico. Isso porque algumas coisas realmente não mudam, respondi. Passamos horas ali, andando pela margem, relembrando as histórias de quando éramos crianças. Eu a desafiei a uma corrida, como costumávamos fazer, e, para minha surpresa, ela aceitou. Corremos até ficarmos sem fôlego, rindo como dois jovens despreocupados. Pela primeira vez em anos, senti que o peso da minha vida adulta havia desaparecido. Depois, sentamo-nos em uma grande pedra à beira do lago. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som suave das ondas batendo contra a margem. Olhei para Roberta e vi algo diferente nela. Ela parecia mais relaxada, quase como se estivesse se permitindo sentir algo que havia reprimido por muito tempo. Você sabe, comecei, minha voz baixa, este lugar sempre me fez sentir em casa. Mas acho que nunca percebi que a razão disso era você. Ela me olhou, surpresa, mas não disse nada. Seu olhar carregava uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que eu não conseguia identificar completamente. Nos dias que se seguiram, fiz questão de recriar cada uma das nossas memórias. Visitamos o campo onde costumávamos brincar, subimos em árvores, e até revisitamos a velha loja onde comprávamos doces com as moedas que juntávamos. Roberta parecia feliz, mas havia momentos em que ela se retraía, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Em uma noite particularmente clara, decidi que era hora de tentar uma conversa mais honesta. Sentamo-nos à beira do lago, observando as estrelas. O reflexo das luzes no céu na superfície da água criava uma atmosfera mágica, perfeita para o que eu queria dizer. Roberta, comecei, com o coração batendo mais rápido do que eu gostaria, eu quero que saiba que nada disso é apenas sobre o acordo. Ela virou-se para mim, seus olhos azuis brilhando sob a luz das estrelas. O que quer dizer, Vitor? Quero dizer que estar aqui com você, revivendo tudo isso, e me fez perceber que talvez eu tenha negligenciado o que realmente importa na vida. Durante anos, me concentrei em construir um império, mas me perdi no processo. E agora, estar aqui com você e faz tudo isso parecer tão insignificante.
Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando processar minhas palavras. Finalmente, disse: Vitor, eu entendo o que você está dizendo. Mas, e isso não muda o fato de que ainda estamos presos a um acordo. E eu não sei se estou pronta para transformar isso em algo mais. Seus olhos estavam cheios de emoção, e eu percebi que estava pedindo demais, muito cedo. Respirei fundo e assenti. Eu não quero apressá-la, Roberta. Só queria que soubesse como me sinto. Eu agradeço por sua honestidade, respondeu ela, sua voz suave. Mas preciso de tempo para entender o que tudo isso significa para mim. Apesar da hesitação em sua resposta, algo havia mudado. Era como se uma porta tivesse sido aberta, ainda que apenas um pouco. No dia seguinte, voltamos à cidade. Roberta parecia mais tranquila, mas eu sabia que havia muito passando por sua mente. Comecei a notar pequenos gestos dela que antes não existiam, toques sutis no braço, sorrisos mais frequentes, e um olhar diferente em seus olhos quando falávamos. Era como se, lentamente, ela estivesse se permitindo confiar em mim novamente. Por outro lado, eu estava cada vez mais consciente de que estava completamente apaixonado por ela. O acordo que fizemos parecia uma barreira agora, algo que nos impedia de avançar para o que realmente queríamos, ou pelo menos, para o que eu queria. Certa noite, enquanto estávamos jantando, decidi trazer o assunto à tona novamente. Roberta, eu sei que nosso acordo foi feito por motivos práticos. Mas não consigo ignorar o fato de que sinto algo muito mais forte por você. Ela ficou imóvel por um momento, sua expressão indecifrável. Finalmente, disse: Vitor, isso é algo que eu também estou tentando entender. Mas, e ainda tenho medo. Medo de quê? Perguntei, minha voz cheia de preocupação. Medo de me machucar. Medo de que tudo isso acabe sendo apenas mais uma decepção, respondeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas que ela tentou esconder. Aproximei-me e segurei sua mão. Eu nunca faria isso com você, Roberta. Nunca. Ela não respondeu, mas apertou minha mão com força, como se quisesse acreditar em mim, mas ainda não estivesse pronta para isso. Naquela noite, enquanto eu a observava no jardim, decidi que faria o possível para provar a ela que meus sentimentos eram verdadeiros. Mas, no fundo, temia que pudesse ser tarde demais para conquistá-la completamente. As semanas que se seguiram após nossa volta ao campo foram marcadas por um estranho equilíbrio entre proximidade e distância. Roberta começava a se abrir, mas apenas até um certo ponto. Havia algo que ela guardava para si, uma barreira que nem os momentos mais íntimos conseguiam romper. Por mais que nossos gestos e olhares dissessem mais do que as palavras, eu sabia que ainda havia uma parte dela que permanecia inalcançável. Enquanto isso, meu próprio mundo profissional continuava a me pressionar. O conselho administrativo estava satisfeito com a imagem de estabilidade que nosso casamento passava para o público, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava usando Roberta para um propósito que ia além dela. Essa culpa, misturada com meus sentimentos por ela, era um fardo que crescia a cada dia. Uma noite, enquanto eu estava no escritório terminando de revisar alguns documentos, ouvi passos leves no corredor. Roberta apareceu na porta, com uma expressão indecifrável. Ela segurava uma caneca de chá, mas parecia mais uma desculpa para estar ali. Posso entrar? Perguntou, sua voz baixa. Claro, respondi, empurrando os papéis de lado. Está tudo bem. Ela hesitou por um momento antes de se sentar na cadeira em frente à minha mesa. Seus olhos evitavam os meus, e eu percebi que algo a estava incomodando profundamente. Vitor, começou ela, finalmente, eu preciso ser honesta com você. Sobre algo que nunca te contei. Senti meu corpo ficar tenso. Roberta era uma pessoa reservada, e sabia que qualquer coisa que ela estivesse prestes a dizer seria importante. Você pode confiar em mim, assegurei, tentando transmitir calma. Ela respirou fundo antes de começar. Antes de você reaparecer na minha vida, eu estava tentando recomeçar. Fugir de um passado que me machucou mais do que eu poderia imaginar. Recomeçar? Perguntei, inclinando-me para a frente. Do que você está falando, Roberta? Ela segurou a caneca com força,
como se aquilo a ancorasse. Eu estava noiva, Vitor. De um homem que achei que me amava, mas que acabou traindo minha confiança da pior forma possível. Minha respiração ficou presa por um momento. A ideia de Roberta, alguém tão íntegra e leal, ter passado por algo assim me deixou com raiva, mas tentei manter a compostura. O que aconteceu? Perguntei suavemente. Ele estava com outra pessoa o tempo todo, continuou ela, sua voz vacilante. E quando descobri, ele tentou me fazer acreditar que era culpa minha. Que eu não era boa o suficiente, que eu era difícil de amar. A última frase me atingiu como um golpe. Roberta, difícil de amar? Era uma ideia tão absurda que me fez questionar como alguém poderia ser tão cruel com ela. Roberta, isso não é verdade, declarei, com mais firmeza do que pretendia. Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Se ele não conseguiu ver isso, foi porque ele não era digno de você. Ela sorriu levemente, mas seus olhos ainda carregavam o peso das memórias. Talvez. Mas, desde então, tenho tido dificuldade em confiar nas pessoas. É por isso que aceitei o nosso acordo. Porque, com você, senti que poderia estar segura. Que, pelo menos, você seria honesto comigo. Eu queria dizer algo que pudesse aliviar sua dor, mas as palavras me escapavam. Em vez disso, me levantei e caminhei até ela. Ajoelhei-me ao seu lado e segurei suas mãos. Roberta, comecei, olhando diretamente em seus olhos, eu nunca vou fazer nada que possa machucar você. E, se eu já fiz algo que tenha causado essa dor, me desculpe. Mas quero que saiba que estou aqui por você, não importa o que aconteça. Ela desviou o olhar, mas não retirou as mãos. Obrigada, Vitor. Isso significa muito para mim. Nos dias que se seguiram, a revelação de Roberta pairava entre nós como uma sombra. Ela parecia mais leve por ter compartilhado aquilo comigo, mas eu sabia que havia partes de sua dor que ainda não estavam completamente curadas. Decidi que faria de tudo para ajudá-la a superar isso, mas, ao mesmo tempo, percebi que precisava respeitar o tempo dela. Levei-a para um passeio pela cidade, tentando distraí-la e criar novas memórias que pudessem, aos poucos, substituir as antigas. Caminhamos por ruas movimentadas, paramos em cafés aconchegantes, e até fizemos compras em uma feira ao ar livre. Roberta parecia relaxar um pouco mais a cada dia, mas eu sabia que o processo seria lento. Uma tarde, enquanto estávamos sentados em um parque, observando as crianças brincarem, ela se virou para mim e disse algo que me pegou de surpresa. Vitor, você já amou alguém de verdade? Perguntou ela, seu tom sério. A pergunta me desarmou. Era algo que eu nunca havia refletido profundamente. Não sei, admiti. Acho que sempre estive tão focado no trabalho que nunca me permiti sentir algo assim. Isso explica muita coisa, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Por quê? Perguntei, curioso. Por que você é tão cauteloso quanto eu? Respondeu ela. Mas, de alguma forma, acho que isso nos torna mais parecidos do que imaginávamos. Nessa noite, fiquei acordado por horas, pensando na pergunta de Roberta. Será que eu havia amado alguém de verdade? E, se não, o que significava o que eu sentia por ela agora? Era uma mistura de respeito, admiração e algo mais profundo, algo que eu não conseguia colocar em palavras. Talvez fosse amor, mas ainda tinha medo de admitir isso para mim mesmo, muito menos para ela. Enquanto olhava para o teto do quarto, decidi que, independentemente do que sentisse, faria de tudo para proteger Roberta. Ela havia confiado em mim, e eu não podia falhar com ela. No dia seguinte, Roberta me encontrou no jardim. Ela parecia mais relaxada do que nos últimos dias, mas ainda havia uma hesitação em seus movimentos. Vitor, obrigada por me ouvir na outra noite, disse ela. Eu sei que não foi fácil para você. Você não precisa me agradecer, Roberta. Estou aqui para isso. Ela assentiu, mas parecia estar procurando as palavras certas. Finalmente, disse, eu ainda não sei se consigo confiar plenamente em alguém. Mas, se há alguém em quem eu poderia tentar confiar, e seria você.
Suas palavras me emocionaram de um jeito que não esperava. Isso significa muito para mim, Roberta, respondi, minha voz sincera. E prometo que vou fazer de tudo para merecer essa confiança. Ela sorriu, e, pela primeira vez, senti que havia dado um passo importante na direção certa. Enquanto ela se levantava para voltar para dentro, Roberta se virou e disse, Vitor, talvez este casamento seja mais real do que imaginávamos. Essas palavras ficaram comigo pelo resto da noite, e, pela primeira vez, comecei a acreditar que algo verdadeiro estava nascendo entre nós. As palavras de Roberta ecoaram na minha mente por dias. Talvez este casamento seja mais real do que imaginávamos. Aquilo não apenas mexeu comigo, mas também alimentou a esperança de que talvez ela estivesse começando a sentir o mesmo que eu. Ao mesmo tempo, a frase carregava um peso e significava que estávamos cruzando a linha invisível que separava o acordo de algo muito mais profundo. Mas como confessar meus sentimentos sem assustá-la? Roberta havia deixado claro que tinha dificuldade em confiar nas pessoas e, mais ainda, em entregar seu coração novamente. Cada movimento precisava ser calculado, cada palavra escolhida com cuidado. Porém, quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que esconder meus sentimentos só me afastaria dela. A oportunidade de avançar surgiu em um fim de semana, quando decidi levá-la para um retiro em uma propriedade que minha família possuía no campo. Era um lugar isolado, cercado por montanhas e com um lago tranquilo que refletia o céu como um espelho. Eu achava que um ambiente longe do caos da cidade poderia nos aproximar ainda mais. Quando chegamos, Roberta parecia encantada. Vitor, este lugar é incrível. Por que nunca me contou sobre ele antes? Talvez eu estivesse esperando a pessoa certa para compartilhar isso, respondi, observando sua reação. Ela sorriu, mas desviou o olhar, como fazia sempre que eu dizia algo que a deixava desconfortável. Sabia que ela ainda tinha dificuldade em lidar com emoções abertas, mas esse sorriso foi suficiente para me dar esperança. Passamos o primeiro dia explorando a propriedade. Caminhamos pelas trilhas que serpenteavam entre as árvores, mergulhamos os pés no lago e até nos aventuramos a fazer um piquenique improvisado. Roberta parecia mais relaxada do que eu havia visto em semanas, e isso trouxe uma leveza que eu nem sabia que precisava. Durante o jantar naquela noite, decidi arriscar uma conversa mais honesta. Estávamos sentados na varanda, comendo à luz de velas, enquanto o som dos grilos criava uma trilha sonora natural. Roberta parecia tranquila, quase em paz. Roberta, comecei, minha voz hesitante, você já se perguntou por que eu insisti tanto para que você fosse a pessoa com quem fiz esse acordo? Ela colocou o garfo de lado e me olhou, curiosa. Por que está me perguntando isso agora, Vitor? Porque acho que é hora de ser honesto com você, respondi, respirando fundo. Desde o momento em que te vi novamente, algo mudou em mim. O acordo que fizemos parecia a solução para os problemas da empresa, mas, com o tempo, percebi que isso foi apenas uma desculpa. A verdade é que eu queria você por perto. Sempre quis. Ela ficou em silêncio, seus olhos fixos nos meus, mas sua expressão era indecifrável. Continuei, sentindo a necessidade de preencher o vazio que o silêncio criava. Roberta, eu sei que isso pode soar como algo repentino, mas acho que sempre senti algo por você. Talvez tenha demorado muito para perceber, mas agora está claro para mim. Eu não quero que esse casamento seja apenas um acordo. Quero que seja real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberta desviou o olhar, seus lábios se movendo como se quisesse dizer algo, mas sem emitir som. Finalmente, ela se levantou e caminhou até a beira da varanda, onde ficou de costas para mim, olhando para o céu estrelado. Vitor, começou ela, sua voz baixa, quase um sussurro, você não sabe o quanto isso me assusta. Por quê? Perguntei, levantando-me e indo até ela. Porque é difícil acreditar em alguém depois de tudo o que passei, respondeu ela, ainda sem me encarar. Você é uma pessoa incrível, Vitor. Mas e se tudo isso for apenas algo passageiro? E se, quando as coisas ficarem difíceis, você decidir que não vale a pena? Roberta, disse, colocando minha mão em seu ombro, eu nunca faria isso com você. E se quiser,
Posso provar isso todos os dias. Ela finalmente se virou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e vulnerabilidade. Vitor, eu quero acreditar em você. Mas preciso de tempo. Não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu no meu passado. Eu espero o tempo que for necessário, assegurei, minha voz firme. Porque você vale a pena. Os dias seguintes foram marcados por uma nova dinâmica entre nós. Roberta parecia mais aberta, mas ainda havia uma barreira que ela mantinha, como uma armadura invisível. Eu fazia o possível para respeitar seu espaço, mas, ao mesmo tempo, aproveitava cada oportunidade para mostrar que estava ali para ela, sem segundas intenções. Em uma tarde, enquanto estávamos caminhando ao redor do lago, decidi tentar algo diferente. Lembra de quando éramos crianças e fazíamos promessas um ao outro? Perguntei, com um sorriso nostálgico. Claro, respondeu ela, rindo. Promessas que nunca cumpríamos. Que tal fazermos uma agora e tentarmos cumpri-la? Sugeri. Ela parou e me olhou, intrigada. Que tipo de promessa? Uma promessa de que sempre seremos honestos um com o outro. Não importa o que aconteça. Roberta hesitou por um momento, mas depois estendeu a mão. Tudo bem. Prometo ser honesta com você, Vitor. E eu prometo ser honesto com você, respondi, apertando sua mão. Naquela noite, enquanto estávamos sentados na varanda novamente, Roberta parecia mais tranquila do que nunca. Sabe, disse ela, com um sorriso suave, estar aqui me faz perceber que talvez eu esteja pronta para deixar o passado para trás. E o que significa isso para nós? Perguntei, tentando não parecer ansioso. Significa que estou disposta a tentar, Vitor, respondeu ela, seus olhos encontrando os meus. Mas você terá que ser paciente comigo. Eu sou paciente, Roberta, assegurei, sorrindo. E estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Enquanto as palavras dela ainda pairavam no ar, Roberta segurou minha mão e disse, com a voz trêmula, mas, Vitor, se eu me entregar a isso, e você precisa prometer que nunca vai me decepcionar. As palavras de Roberta naquela noite, ditas com tanto cuidado e vulnerabilidade, foram o marco que eu precisava para confirmar que estávamos no caminho certo. Se eu me entregar a isso, e você precisa prometer que nunca vai me decepcionar. Essa frase reverberou em minha mente como um juramento, um compromisso silencioso que eu estava determinado a cumprir. A partir daquele momento, a dinâmica entre nós começou a mudar. Não de maneira abrupta, mas com gestos pequenos e consistentes que, aos poucos, dissolviam as barreiras que nos separavam. Roberta começou a confiar mais em mim, permitindo-se ser mais aberta, enquanto eu fazia o possível para provar que sua confiança não seria em vão. Os dias no retiro passaram mais rápido do que eu esperava. Cada momento com Roberta parecia carregado de significado. Desde as conversas triviais durante o café da manhã até os longos passeios pelo lago ao entardecer, cada instante era uma oportunidade de conhecê-la mais profundamente. Em uma dessas tardes, decidimos remar pelo lago. O silêncio ao nosso redor era interrompido apenas pelo som da água sendo cortada pelos remos. Roberta estava sentada à minha frente, observando a paisagem com um sorriso sereno. Isso é tão tranquilo, disse ela, virando-se para mim. Não sei como você consegue viver naquela cidade caótica sem perder a cabeça. Talvez porque agora eu tenha você para me lembrar de como a simplicidade é valiosa, respondi, sem pensar. Ela riu, mas seu sorriso parecia sincero. Vitor, você tem essa habilidade de dizer as coisas certas no momento certo. É meio irritante, na verdade. Não é minha intenção irritá-la, retruquei, sorrindo. Só estou sendo honesto. Roberta não respondeu, mas seu olhar foi suficiente para me mostrar que minhas palavras a tocaram. Naquela noite, enquanto jantávamos sob as estrelas, decidi abordar um assunto que vinha adiando há algum tempo. Roberta, quando voltarmos à cidade, quero fazer algo diferente. Diferente como? Perguntou ela, curiosa. Quero que renovemos nossos votos, respondi, observando sua reação. Desta vez, não como parte de um acordo, mas como algo real. Algo que represente o que estamos construindo juntos.
Ela ficou em silêncio, seus olhos fixos nos meus, avaliando a proposta. Finalmente, disse, Vitor, você tem certeza disso? Porque, se fizermos isso, não haverá volta. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondi, com sinceridade. Roberta suspirou, mas um sorriso começou a se formar em seus lábios. Tudo bem. Vamos fazer isso. Quando voltamos à cidade, comecei a planejar a cerimônia. Queria que fosse algo íntimo, mas significativo. Decidi realizá-la no mesmo lugar onde nos casamos pela primeira vez, no lago da nossa infância. Porém, desta vez, seria diferente. Seria um momento apenas nosso, longe das expectativas do mundo exterior. Roberta, apesar de ainda parecer um pouco nervosa, participou ativamente dos preparativos. Vi nela um entusiasmo que antes estava ausente, como se finalmente estivesse permitindo que a felicidade ocupasse o espaço onde antes existia apenas cautela. No dia da cerimônia, o lago estava mais bonito do que eu lembrava. O céu estava limpo, com o sol lançando reflexos dourados na água. As cadeiras de madeira estavam dispostas de forma simples, mas elegante, e o altar improvisado estava decorado com flores silvestres que pareciam capturar a essência de tudo o que Roberta representava. Quando ela apareceu, usando um vestido branco simples, mas que destacava sua beleza natural, senti meu coração acelerar. Seus cabelos loiros estavam presos em um penteado solto, e seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de nervosismo e alegria. Enquanto caminhava em minha direção, tudo ao nosso redor parecia desaparecer. Você está incrível, murmurei, quando ela parou ao meu lado. Obrigada, respondeu ela, com um sorriso tímido. Você também. O celebrante começou a cerimônia, mas, desta vez, as palavras pareciam carregar um peso completamente diferente. Não era mais um acordo, mas uma promessa genuína entre duas pessoas que haviam aprendido a confiar uma na outra. Quando chegou a hora dos votos, decidi falar do coração. Roberta, desde o momento em que te vi novamente, algo mudou em mim. Você me mostrou que há mais na vida do que conquistas e sucesso. Você trouxe luz para um mundo que, por muito tempo, esteve escuro. Prometo que, a partir de hoje, vou fazer de tudo para merecer sua confiança e para garantir que você nunca se arrependa de ter me dado uma chance. Roberta tinha lágrimas nos olhos quando chegou sua vez de falar. Vitor, você me ensinou que, mesmo depois de tudo o que passei, ainda é possível confiar. Você foi paciente, gentil, e nunca me pressionou a ser algo que eu não era. Hoje, eu prometo que vou fazer o possível para deixar o passado para trás e construir algo real com você. Enquanto trocávamos as alianças, senti que, pela primeira vez, tudo estava no lugar certo. O peso que carreguei por tanto tempo parecia ter desaparecido, substituído por algo muito mais significativo. Após a cerimônia, passamos o restante do dia celebrando. Não havia grandes festas ou multidões, apenas nós dois, aproveitando o momento que parecia ser exclusivamente nosso. Roberta parecia mais feliz do que nunca, e eu não conseguia tirar os olhos dela. Você sabe, disse ela, enquanto caminhávamos pela margem do lago, nunca pensei que estaria aqui, fazendo isso, com você. Nem eu, confessei. Mas não consigo imaginar outro lugar onde preferiria estar. Ela parou e me olhou, seus olhos brilhando sob a luz do pôr do sol. Vitor, eu amo você. Meu coração quase parou ao ouvir aquelas palavras. Eu também amo você, Roberta, respondi, segurando seu rosto em minhas mãos. E prometo que nunca vou deixá-la esquecer isso. Nos beijamos, e, naquele momento, tudo pareceu se encaixar. Não era mais sobre um acordo ou um compromisso forçado. Era sobre amor, confiança e a construção de algo que nenhum de nós havia imaginado. Roberta e eu, de mãos dadas, caminhamos em direção ao futuro. Um futuro que, embora incerto, era cheio de possibilidades. Pela primeira vez, eu estava completamente em paz, sabendo que estava exatamente onde deveria estar.